Bradesco. Vantagens e benefícios lado a lado. Cartões Bradesco oferecem Jornal Nacional. 2 de maio de 2011. Depois da morte de Bin Laden, o presidente americano Barack Obama afirma que o mundo é um lugar melhor e mais seguro. Nossos repórteres mostram os detalhes da operação militar contra o líder da Al-Qaeda. De que forma ela influencia a eleição americana do ano que vem? As imagens do local onde o terrorista foi atacado. O que dizem os especialistas sobre o futuro da organização que ele criou? E as reações de chefes de Estado em todo o planeta. O Brasil manifesta preocupação com represálias em forma de atentado. E se solidariza com parentes de vítimas do 11 de setembro. 2 de maio de 2011. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Boa noite. A morte do responsável pelo maior atentado terrorista da história foi o assunto hoje de chefes de Estado, de autoridades militares, políticos de todas as posições ideológicas, de cidadãos de todo o planeta. A notícia foi divulgada oficialmente pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, há 20 horas. E os detalhes desse pronunciamento histórico estão na reportagem do correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Good evening. 11 horas e 35 minutos da noite de domingo em Washington, meia-noite e 35 no horário de Brasília. O presidente americano Barack Obama anunciava a morte do terrorista mais procurado do mundo. Osama Bin Laden foi morto numa fortaleza em que estava refugiado a 100 quilômetros de Islamabad, a capital do Paquistão, numa operação conjunta de militares com agentes da CIA, a agência de inteligência americana. A justiça foi feita, disse o presidente. A morte do terrorista representa a maior conquista até hoje no esforço da nossa nação em derrotar a rede Al-Qaeda, afirmou Obama. Mas avisou, não é o fim do nosso esforço. Obama lembrou que os Estados Unidos nunca estiveram em guerra contra o Islã, mas sim perseguindo um homem que causou a morte não só de ocidentais, mas também de muitos muçulmanos. A notícia foi dada num plantão da TV Globo, depois do Fantástico. Boa noite, agora meia-noite e 27 minutos no horário de Brasília, 11h27 no horário dos Estados Unidos, em Washington, onde está o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que fará um pronunciamento a qualquer momento, dizendo que o terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, está morto. O homem que planejou em detalhes o maior ataque terrorista da história foi morto na cidade de Abbottabad, a menos de 1 quilômetro da principal academia militar do Paquistão. Houve tiroteio. Bin Laden foi morto com um tiro na cabeça. Hoje de manhã, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, disse que os ataques da Al-Qaeda não dão qualquer valor à vida e não respeitam a dignidade humana. O líder da maioria republicana na Câmara, John Boehner, deu parabéns ao presidente Obama e sua equipe e lembrou o esforço de Obama e do ex-presidente Bush para trazer Osama Bin Laden à justiça. O senador democrata pelo estado de Nova York, Charles Schumer, disse que a morte de Bin Laden representa um marco na guerra contra o terror. Bin Laden certa vez disse, nós podemos derrotar o Ocidente usando as técnicas dele. Ele está morto. Nós estamos aqui. Numa cerimônia hoje de manhã, Obama voltou a falar sobre o assunto. O mundo está mais seguro e melhor por causa da morte de Osama Bin Laden. A captura do terrorista era promessa de campanha. Vamos matar Bin Laden e esmagar a Al-Qaeda, disse o então candidato em 2008. We will kill Bin Laden. We will crush Al-Qaeda. O alvo que foi atingido aqui em Washington, no 11 de setembro, o Pentágono, fica a menos de 6 quilômetros daqui da Casa Branca. Muita gente que está aqui andou mais do que isso para vir aqui comemorar ou agradecer às tropas americanas ou com sentimentos maiores, como a mãe que perdeu a filha no 11 de setembro. Minha filha morreu nas Torres Gêmeas, disse Geraldine Davis. Para mim, a morte de Bin Laden não é uma vingança, é justiça. Eu esperei 10 anos por isso.
Eu passei muito tempo atormentada. Para esse jovem veterano, que 10 anos atrás foi um dos primeiros soldados americanos a participarem da invasão do Afeganistão, a morte de Bin Laden é uma vitória que tem gosto amargo. Nós quase o capturamos em 2001, mas perdemos o rumo. A guerra do Iraque nos distraiu, disse ele. Nessa cidade dominada pela política, a oposição não ficou feliz em fazer isso, mas teve que reconhecer o sucesso da missão. Barack Obama acaba de ganhar um crédito enorme e ele tem o hábito de não desperdiçar os pontos que acumula com o eleitorado. Vão ser 19 meses de campanha pela frente. Ele nem precisa ter pressa para colher os frutos, porque isso já começou a acontecer. Nas últimas semanas, ele foi atacado pelos que acham que ele nem nasceu nos Estados Unidos. Agora, essa controvérsia se evaporou. Não existe eleição impossível de se perder, mas ele já era o candidato favorito. Agora, fica numa posição muito melhor. Fátima. Luiz Fernando Silva Pinto, obrigada. Falando ao vivo de Washington, Osama Bin Laden foi caçado por mais de uma década como responsável por planejar atentados sangrentos contra alvos americanos. Quem mostra é a correspondente Elaine Bast. Osama Bin Laden nasceu na Arábia Saudita em 1957, filho de um multimilionário. Cedo aderiu a um movimento que procurava transformar pela força países muçulmanos em sociedades dominadas por uma visão radical da religião. Em 1979, mudou-se para o Afeganistão, que tinha sido invadido pela então União Soviética. Se aliou aos rebeldes afegãos e chegou a receber apoio dos Estados Unidos contra os comunistas. Em 88, fundou a rede Al-Qaeda, que em árabe significa a base. 3 anos depois, se voltou contra os Estados Unidos e o Ocidente durante a Primeira Guerra do Golfo. O Iraque, comandado então por Saddam Hussein, tinha invadido o Kuwait, um país vizinho, e provocado a reação dos Estados Unidos. Bin Laden passou a planejar ataques contra alvos americanos. Em 93, a explosão de uma bomba na garagem do World Trade Center deixou 6 mortos em Nova York. Em fevereiro de 98, Osama afirmou que era dever de todo muçulmano matar americanos. 6 meses depois, bombas explodiram nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia. 224 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram feridas nos 2 países africanos. Osama Bin Laden foi declarado pelo então presidente Bill Clinton o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Mas escapou dos mísseis disparados contra os campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão. Em outubro de 2000, seu plano de ataque ao destroyer US Cole, ancorado no Iêmen, matou 17 pessoas. O Serviço Secreto dos Estados Unidos tinha conhecimento de que a Al-Qaeda planejava um ataque de grandes proporções. Só não sabia quando nem onde. Aconteceu em 11 de setembro de 2001 e com o apoio do regime talibã do Afeganistão. 26 dias depois, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão à procura do terrorista. Com aliados, atacaram as montanhas de Tora Bora na fronteira com o Paquistão, mas Bin Laden conseguiu escapar. Desde então, simpatizantes da Al-Qaeda atacaram em diversos pontos do mundo, com centenas de mortos. E a figura de Osama Bin Laden, de tempos em tempos, reaparecia em gravações divulgadas na internet ou na televisão árabe. Era como uma assombração, uma figura ameaçadora sobre quem não havia pistas, mesmo com a recompensa de 25 milhões de dólares. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele 11 de setembro. O Jornal Nacional daquela noite mostra claramente por quê. Quem relembra é Ednei Silvestre, que na época era correspondente em Nova York. Um Boeing cruza o céu azul de Manhattan e entra no World Trade Center com 92 pessoas a bordo. Eram 8h46 da manhã em Nova York. O avião tinha sido sequestrado em Boston. 17 minutos depois, um outro Boeing, também sequestrado em Boston, é lançado contra a segunda torre. Quase atravessa o prédio. Bombeiros e policiais se apressam para tentar salvar vidas. Das janelas, pedidos de socorro. Depois,
o desespero e os saltos para a morte. Dezenas. O repórter cinematográfico Orlando Moreira registra a fuga da área do atentado. Choro, gritos, correria. Eu estava lá. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A Torre Sul foi a primeira. Às 10h28 da manhã, os 110 andares da Torre Norte também desmoronaram. Mais de 2.600 pessoas morrem, inclusive bombeiros e policiais que estavam ali lutando para salvar vidas. Em Washington, um outro Boeing é jogado contra o Pentágono, o centro das decisões militares dos Estados Unidos. Foi pouco depois das 9h30 da manhã. 184 mortes entre passageiros e funcionários do Pentágono. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. O então presidente americano George Bush reconhecia: era o maior atentado terrorista da história. Um outro avião sequestrado no aeroporto de Newark cai na Pensilvânia, derrubado pelos próprios passageiros que se rebelaram contra os terroristas. Ninguém sobreviveu. O espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado. Em Nova York, o sistema de transportes parou de funcionar. Pontes e viadutos foram interditados. Times Square, o coração de Nova York, parou. As pessoas andam de um lado para outro na rua, em estado de choque. Ao longo de toda a edição do Jornal Nacional, Zileide Silva atualizava ao vivo as informações. Algumas linhas do metrô já estão funcionando. Túneis e pontes foram liberados. Mas a grande dúvida continuava: de onde partira a ordem para os atentados daquela terça-feira? Ao final do Jornal Nacional, Zileide Silva trouxe a informação. A inteligência americana conseguiu interceptar mensagens de Osama Bin Laden sobre os ataques. Essa é a última informação que nós estamos acabando de receber aqui no escritório da Globo, em Nova York. Ontem, 1º de maio, a caçada a Osama Bin Laden terminou. O terrorista foi morto em seu refúgio no Paquistão. Osama Bin Laden morreu, mas o terrorismo ainda preocupa os Estados Unidos. O Departamento de Estado americano fez um alerta a todos os seus cidadãos, onde quer que estejam, para que ajam com cautela e que mantenham contato com suas embaixadas e consulados, que continuarão funcionando normalmente. 3 brasileiros morreram nas Torres Gêmeas de Nova York no atentado de 2001. A seguir você vai ver os detalhes da operação militar no Paquistão. E as comemorações dos americanos durante a madrugada. O criminoso mais procurado do mundo estava numa cidade do Paquistão que abriga uma base militar. E foi seguindo mensageiros durante 4 anos que o Serviço Secreto Americano descobriu onde Bin Laden se escondia. Nem nas montanhas do Paquistão, nem nas cavernas do Afeganistão, Osama Bin Laden vivia nos arredores de Abbottabad, a 100 quilômetros de Islamabad, a capital do Paquistão. Uma cidade com 90 mil habitantes, destino turístico no verão. Mas para chegar até lá, o Serviço de Inteligência americano seguiu mensageiros de Bin Laden. A operação começou em 2007. Os agentes da CIA, sob o comando dali do Pentágono, identificaram um homem de confiança do terrorista. 2 anos depois, os locais de atuação desse mensageiro já estavam mapeados. Um deles chamou a atenção. Uma casa 8 vezes maior que as da vizinhança, com muros de até 5 metros de altura e arame farpado, poucas janelas, sem internet nem telefone, onde todo o lixo era queimado num espaço ao lado. Em agosto do ano passado, os agentes da CIA se convenceram que ali vivia o terrorista tão procurado. Nos últimos 8 meses, Barack Obama se reuniu 5 vezes aqui na Casa Branca com a cúpula do Serviço de Inteligência para tratar do assunto. Até que na última sexta-feira, o presidente americano autorizou a operação. A ideia era bombardear o local onde estava Osama Bin Laden. Barack Obama não deixou
porque muitos civis poderiam ser mortos. Entraram em ação os Navy SEALs, a tropa da Marinha que atua no mar, no ar e na terra. É considerada a mais preparada das Forças Armadas dos Estados Unidos. No começo da madrugada de segunda-feira, horário paquistanês, e sem o governo local saber, 2 helicópteros americanos sobrevoaram a casa. Pelo menos 20 militares desceram e invadiram o esconderijo. Houve tiroteio. Essas imagens mostram o interior da casa. Morreram um mensageiro, o irmão dele, um filho de Osama Bin Laden e uma mulher que seria uma das esposas do terrorista, usada como escudo por ele. Em seguida, Osama Bin Laden levou um tiro na cabeça e morreu. Segundo o Pentágono, o corpo de Osama Bin Laden foi colocado num helicóptero e levado para uma base americana no Afeganistão. Lá foi coletada uma amostra de sangue para ser comparada com uma amostra do sangue da irmã do terrorista. Os exames de DNA mostraram que o corpo era de Bin Laden. Depois, segundo as autoridades daqui, o corpo foi tratado seguindo os preceitos da religião islâmica. Teria sido lavado e embrulhado num pano branco antes de ser lançado no Mar da Arábia. Segundo a religião islâmica, os funerais devem ser feitos até 24 horas depois da morte. Ainda segundo as autoridades americanas, não haveria tempo de escolher um lugar para enterrá-lo sem desrespeitar esse prazo. E assim, os Estados Unidos evitaram a criação de um local que atraísse seguidores de Bin Laden. A notícia da morte de Bin Laden levou quase que imediatamente milhares de pessoas para as ruas nos Estados Unidos. A correspondente Juliana Morrone conta como foi. A torcida assistia ao jogo de beisebol na Filadélfia quando as notícias chegaram pelo celular. Em várias cidades americanas, as ruas ficaram tomadas de gente. Em Nova York, a multidão se concentrou em Times Square e se emocionou no Marco Zero, alvo principal de Bin Laden nos ataques de 11 de setembro. A repórter Elaine Basti registrou as manifestações. Esta foi a notícia mais esperada da década. Agora são 3 horas da manhã aqui em Nova York, 4 horas da manhã aí no Brasil. E olha só quanta gente veio comemorar aqui, exatamente no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, derrubadas no ataque terrorista que matou mais de 2.700 pessoas. E assim que o dia amanheceu, a notícia mudou a rotina aqui na parte sul de Manhattan, no Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas. As pessoas saíram para trabalhar e encontraram as ruas parcialmente bloqueadas e a segurança reforçada. O alerta de vigilância foi acionado pela polícia de Nova York. Policiais receberam a ordem de redobrar a atenção diante de uma possível vingança de terroristas da Al-Qaeda. Até quem estava comemorando foi orientado a não ficar parado. Turistas e moradores de Nova York que há quase 10 anos testemunharam o atentado aqui onde estou, vieram para a região para tirar fotos e acompanhar a construção do novo World Trade Center. Lori fez questão de trazer a neta de 6 anos para ter um registro desse dia. Vou tirar uma foto para que ela se lembre sempre. O dia de hoje vai ensinar às novas gerações que isso tudo que vivemos aqui é sobre liberdade. It's all about freedom. O canteiro de obras ficou coberto de patriotismo. Flores lembraram as pessoas que morreram aqui. Naquele 11 de setembro, o brasileiro Paulo estava com o filho bem perto das torres. Peguei o vidro e comecei a caminhar. Quando eu comecei a caminhar em sentido contrário ao World Trade Center, caiu a primeira torre. Aí veio aquele fumaça branca, papelada, tudo cobrindo. Hoje, Paulo fez questão de retornar ao local. Voltou a minha vida, assim, exatamente o que aconteceu naquele dia. O irmão de Tara trabalhava no 23º andar de uma das torres. Os últimos 10 anos foram terríveis, vendo que Bin Laden continuava promovendo ódio. A justiça foi feita, diz ela. Tara veio para encerrar um ciclo que começou quando o irmão foi morto. Perto dela, um turista turco pedia ajuda ao policial para se localizar na cidade. E a vida seguindo seu curso em Nova York. Agora nós vamos ao vivo a Nova York. A correspondente Juliana Morrone está no local onde ficavam as Torres Gêmeas. Boa noite, Juliana. Boa noite, Fátima. Boa noite, Bonner. Um helicóptero está sobrevoando nesse momento aqui a região onde ficavam as Torres Gêmeas e tem sido assim desde ontem à noite, viu? Eu moro aqui perto, tenho ouvido barulho contínuo de helicópteros, sirenes,
Vi hoje que a segurança mudou completamente na cidade. Os policiais nas estações de metrô estão revistando pacotes, bolsas. Há um policiamento ostensivo na frente de escolas, prédios públicos, e esse é mesmo o plano das autoridades. O chefe da polícia de Nova York, Raymond Kelly, disse que não há uma ameaça específica, mas na opinião dele, os aliados de Bin Laden vão querer se vingar e o alvo preferencial seria aqui a cidade de Nova York. E a Casa Branca divulgou fotos que você vê agora do momento em que o presidente Barack Obama recebeu a informação de que Bin Laden tinha sido morto. A mensagem codificada para Obama partiu de um altíssimo integrante da Marinha que estava participando das operações. A mensagem dizia simplesmente: Jerônimo é KIA. Jerônimo, segundo os militares, era o codinome de Bin Laden. E a sigla KIA, Killed in Action, em português quer dizer morto em ação. E agências americanas estão divulgando que o presidente Barack Obama deve vir aqui a Nova York para visitar o local onde ficavam as Torres Gêmeas e onde está sendo construído o novo World Trade Center. Obrigado, Juliana. Boa noite para você. Aí, Juliana Morrone trazendo aí as imagens que pouco a pouco vão virando documentos desse momento histórico que a gente viveu desde a meia-noite de ontem. A seguir, a gente volta com a repercussão da morte de Bin Laden na América do Sul e na Europa. E o papel do Paquistão. O governo brasileiro manifestou solidariedade às famílias de vítimas do 11 de setembro de 2001 e também a preocupação com possíveis atentados em represália à morte de Bin Laden. A Polícia Militar de Brasília reforçou a segurança nos bairros onde ficam as embaixadas. A preocupação principal são as representações diplomáticas dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Israel e Paquistão. Apesar da preocupação, a Embaixada Americana e os consulados dos Estados Unidos no Brasil mantiveram o atendimento ao público e funcionaram em expediente normal. Alerta também nas embaixadas brasileiras no exterior. Segundo o Itamaraty, a orientação é aumentar a vigilância, mesmo considerando que o Brasil não é um alvo em potencial de atentados terroristas. Em Islamabad, capital do Paquistão, os funcionários foram dispensados mais cedo do trabalho. Nos preocupa muito que haja represálias. Esperamos que esse acontecimento não desencadeie nenhum atentado, mas não temos nesse momento nenhuma informação que nos leve a temer algum ato específico. O ministro das Relações Exteriores disse também que o Brasil é solidário com as vítimas de atos terroristas praticados pela rede Al-Qaeda de Osama Bin Laden. O governo brasileiro ele condena o terrorismo sob todas as suas manifestações e repudia atos terroristas. Nós só podemos nos solidarizar com as vítimas desses atos e com aqueles que buscam justiça. Agora, de Buenos Aires, a correspondente Délis Ortiz conta como reagiram os governos sul-americanos, vizinhos nossos, alguns deles, inclusive, abertamente hostis aos Estados Unidos. A censura à operação militar contra Bin Laden veio do governo de Hugo Chávez. Em entrevista à rede venezuelana de televisão, o vice-presidente Elias Raua questionou a ética de celebrar a morte de um inimigo. Impera o assassinato. Na Argentina, a presidente Cristina Kirchner determinou o reforço na segurança de embaixadas como a americana e a britânica. Em nota, o governo manifestou profundo repúdio a quem utiliza a política e a religião para cometer crimes e desejou que os acontecimentos não desviem os povos do Oriente Médio do caminho de mudanças em paz. Os governos do Chile e do Uruguai destacaram a morte de Bin Laden como uma vitória contra o terrorismo. Foi a reação da maioria dos governos sul-americanos, mas poucos chefes de Estado do continente apareceram em público para apresentar suas posições. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, foi o primeiro. Depois de felicitar o presidente Obama, disse que na luta mundial contra o terrorismo só há um caminho: perseverar. E seu primeiro milagre? O peruano Alan Garcia afirmou que foi um milagre de João Paulo II, beatificado ontem, levar deste mundo o homem que era a encarnação do mal e do ódio. O primeiro país a apoiar os Estados Unidos na caçada a Osama Bin Laden, 10 anos atrás, foi a Grã-Bretanha. Pedro Bassan fala ao vivo de lá.
Bassam, boa noite. Como é que a notícia foi recebida aí em Londres? Boa noite. A Europa reagiu com cautela e preocupação, Fátima. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, foi acordado às 6h30 da manhã daqui com uma ligação do presidente americano. Cameron, que estamos vendo aí na imagem, disse que a notícia da morte de Osama Bin Laden traz alívio para o mundo todo, mas que as próximas semanas vão ser de alerta máximo. O governo reforçou a segurança nos aeroportos, em bases militares e nas embaixadas britânicas pelo mundo afora. O ex-primeiro-ministro Tony Blair também se manifestou. Ele lembrou que a luta contra o terrorismo ainda está longe do fim. Blair era o líder do governo na época dos atentados do 11 de setembro e também em 2005, quando Londres foi alvo de um ataque da Al-Qaeda. 56 pessoas morreram nas explosões, como estamos vendo agora. Como eu já disse, era madrugada aqui quando Barack Obama fez o anúncio em Washington. Por isso, os jornais de segunda-feira não tiveram tempo de dar a notícia. Mas como já é madrugada de terça-feira aqui, nós já temos alguns jornais de amanhã para mostrar. A morte do homem mais procurado do mundo é destaque absoluto. Esse aqui afirma que Bin Laden teria usado a mulher como escudo, como diz a manchete. Covarde até o fim. Bonner. Obrigado, Pedro Bassam, falando ao vivo do escritório da Globo em Londres. O fim de Osama Bin Laden motivou comentários de líderes de todos os países mais poderosos do mundo. Quem mostra agora é a correspondente em Roma, Ilse Scamparini. A União Europeia festeja com prudência. O coordenador da instituição na luta contra o terrorismo, Gilles de Kerchove, aconselha que a segurança no continente seja aumentada. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, disse que a morte de Bin Laden foi importante para mostrar que o terrorismo não fica impune. Para a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, na noite passada, as forças de paz registraram uma vitória, mas o terrorismo internacional ainda não foi vencido. Devemos permanecer vigilantes, disse Merkel. Em Moscou, uma nota reivindica que a Rússia foi uma das primeiras nações a advertir sobre os riscos do terrorismo global. Só uma luta comum pode dar a ele o castigo inevitável, diz a nota. O vice-primeiro-ministro da Espanha, Alfredo Rubalcaba, afirmou que é difícil eliminar a Al-Qaeda, porque a organização tem grupos autônomos espalhados pelo mundo. Franquicias que têm uma enorme autonomia funcional. O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, comentou que há 10 anos o mundo esperava esta notícia. Foi reforçada a segurança na frente da embaixada americana em Roma e em todos os aeroportos da capital italiana. Segundo as autoridades, Bin Laden continua muito perigoso depois de morto. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, afirmou hoje que os Estados Unidos vão continuar a parceria com o Paquistão na luta contra o terrorismo. O correspondente Marcos Uchoa explica como tem sido a relação entre esses dois países. Tanto Obama ontem como Hillary Clinton hoje se esforçaram ao máximo para enfatizar a importância da parceria com o Paquistão na luta contra a Al-Qaeda e o Talibã. Uma reunião hoje entre o enviado especial americano e o primeiro-ministro paquistanês também visava mostrar essa comunhão de esforços. Mas muita gente se incomoda com essa aliança. Hoje, o ex-líder do país, general Musharraf, reclamou que um ataque de tropas americanas sem a participação de soldados paquistaneses era inaceitável. Esse homem é representativo da opinião de muitos. Ele diz, sem uma imagem, sem uma evidência concreta, não podemos saber se é verdade. Mostrar o corpo é o que se espera aqui. Um lugar onde eles não faltam. Hoje mesmo, um atentado numa mesquita matou 3 pessoas. Uma lembrança de que os muçulmanos são as maiores vítimas do terrorismo. Os 10 anos de guerra no Afeganistão precisam da cooperação do governo de Islamabad para ter um fim. Mas a relação dos Estados Unidos com o Paquistão é um casamento arranjado. Um caso de melhor juntos do que separados. Em 2009, o presidente do Paquistão, Ali Zardari, disse que os serviços de inteligência do país achavam que Bin Laden não existia mais. Ele ter sido encontrado não numa caverna, mas confortavelmente instalado numa mansão pertinho da capital, a 700 metros de uma academia militar, é no mínimo muito embaraçoso. O governo americano ainda não decidiu se vai ou não divulgar fotos do corpo do terrorista. Nós vamos agora ao vivo a Paris, de novo com Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite para você. Como é que foi a reação aí na França à morte de Bin Laden? Boa noite, Bonner. Arco do Triunfo. A sensação de triunfo foi compartilhada pelos franceses em relação à morte de Bin Laden, embora sem as festas vistas nos Estados Unidos.
Paris não sofreu atentados trágicos como Madrid, como Londres, como Istambul, outras cidades europeias, mas a sensação de medo aqui sempre foi muito presente. Atentados, agora a gente está vivendo alerta vermelho, que é um alerta mais grave possível, mas não por causa da morte do Bin Laden. Na verdade, desde o começo da guerra contra a Líbia, por causa do papel preponderante do presidente Sarkozy nos ataques, a decisão dos ataques ao Gaddafi, esse alerta vermelho estava continuando. Hoje, apenas um pouquinho mais de policiamento perto das embaixadas dos Estados Unidos e do Paquistão. No Paquistão, houve uma manifestação hoje a favor de Bin Laden e o Talibã avisou que os ataques seriam mais frequentes dentro do Paquistão. A última ameaça verbal autenticada de Bin Laden foi em outubro do ano passado, exatamente contra cidadãos franceses, por conta da política do governo francês contra muçulmanos. É ótimo não se ouvir mais nem essas ameaças, nem essa voz. Bonner. Obrigado, Uchoa. Nós seguimos então com a cobertura. Daqui a pouco você vai ver o impacto da notícia da morte de Bin Laden no Oriente Médio. As reações à morte de Bin Laden em Israel e nos países árabes. Eu não vejo a hora de sair daqui. Eu vou atrás dele, eu vou descobrir como é que ele se chama, aonde ele vive, o que ele faz. Ele vai se arrepender. Vai se arrepender muito de ter desgraçado a minha vida. Os homens já perceberam que nós somos a parte mais evoluída da humanidade e deram pra imitar a gente. Meninos, vamos parar com a palhaçada do brinquinho, depilação, baby look. O que é uma baby look, se bem que tem gente que gosta de baby look? Enfim, vamos lá, gato. Vem lavar uma roupinha, esfregar um chãozinho, vai limpar a churrasqueira. Porque os produtos da Bombril até vocês conseguem. Então vamos lá, rapaz. Segura esse prato que nem homem. Bombril, os produtos que evoluíram com as mulheres. Mude. Transforme. Você está livre. Começou a revolução. Chegou o novo Motorola Zoom. Experimente um tablet com Android 3.0, processador dual-core, flash player, 2 câmeras e tela HD multitouch. Tudo que um tablet deve ser. Chegou Classificados Folha.com. Imóveis, carros e tudo que você procura num site com avaliações, comparações, pesquisas e todo o conteúdo da Folha. Classificadosfolha.com, o site para você fazer a melhor escolha. Folha, não dá para não acessar, não dá para não ler. Vôlei 2011, oferecimento Sky, quem tem ama. Desodorante Nivea Silver Protect, mais tecnologia, mais proteção. Olímpicos do Bios, a evolução da tecnologia. E Banco do Brasil, um banco todo seu. A morte do chefe da rede terrorista Al-Qaeda provocou reações opostas na população e nos líderes do Oriente Médio. É o que mostra o correspondente em Israel, Carlos Delanoy. Em boa parte do mundo muçulmano, muita gente considera que Osama morreu como um mártir e que a morte deve ser vingada. No Líbano, este homem disse que Bin Laden é um mártir para toda a nação árabe. Quem ousa chamá-lo de terrorista, disse ele, verá quem vai rir por último. Em lugares onde as pessoas sentiram na pele a violência do terror, como no Afeganistão, onde a Al-Qaeda nasceu e mantém centros de treinamento, a reação de muitos foi de alívio. Em Israel, o pai de uma vítima do ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro disse que não há o que celebrar. Já é tarde demais. Houve 2.989 vítimas, lamentou ele. Não dá para trazer os nossos filhos de volta. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ligou para dar os parabéns ao presidente americano Barack Obama e disse que celebrava a notícia junto com o povo americano. Hamas e Fatah, as duas facções políticas palestinas mais importantes e que devem assinar um acordo de paz essa semana, reagiram de maneira completamente diferente.
Enquanto o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, deu entrevista na faixa de Gaza para condenar o ataque americano e dizer que Osama morreu como um guerreiro santo árabe, um porta-voz do Fatah, que governa os palestinos na Cisjordânia, disse que a morte do terrorista será boa para a causa da paz. O correspondente Carlos Delanoy participa agora ao vivo de Jerusalém. Lanoy, já é madrugada por aí, bom dia então para você. De que maneira a morte do Bin Laden interferiu na rotina dos israelenses? Boa noite. A polícia israelense aumentou hoje o nível de alerta dentro do país depois do anúncio da morte de Osama Bin Laden no Paquistão. O temor é de que a Al-Qaeda possa tentar um ataque contra Israel, aliado dos Estados Unidos, como retaliação pela morte do terrorista. O comando da polícia determinou que seja realizado um mapeamento de todos os edifícios públicos, das residências onde moram autoridades do governo, e também houve um aumento do patrulhamento da Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, do consulado aqui em Jerusalém e de edifícios de instituições dos Estados Unidos. Por outro lado, também foram feitas avaliações durante todo o dia sobre o risco de que instituições israelenses no estrangeiro também sejam atacadas. Com relação a isso, não houve aumento do nível de risco no estrangeiro, porque esse nível já vem sendo mantido muito elevado diante de ameaças constantes que organizações extremistas vêm fazendo contra Israel. Ana, muito obrigado. Bom dia para você. O Jornal Nacional seguindo em direção ao Oriente. Passamos pelo Oriente Médio, agora vamos para o extremo Oriente. Os governos da China e do Japão reagiram de forma diferente ao anúncio da morte de Bin Laden. Roberto Kovalik traz os detalhes ao vivo de Tóquio. Bom dia, Kovalik. Boa noite para vocês. A reação aqui na Ásia foi uma mistura de alívio e preocupação. Quase todos os governos da região cumprimentaram os americanos pelo resultado da operação, com uma importante exceção. O governo da China se mantém em total silêncio até agora. A preocupação dos chineses e também de outros países da Ásia é com o futuro. Eles temem que, com a morte de Bin Laden, os americanos saiam apressadamente. Ainda mais claro, é importante que a cidade onde Bin Laden foi morto fica no leste do Paquistão, perto da fronteira com a China e a Índia. Na Indonésia, o país de maior população islâmica do mundo, as reações foram positivas. Tanto o governo quanto as pessoas comuns acham que o país que sofreu um atentado na ilha de Bali em 2002 fica menos vulnerável a ataques de radicais. Nos jornais do Japão, na manhã... Uma pena, infelizmente não perdemos contato. Mas certamente todos os países que já passaram por atentados terroristas estão hoje se sentindo um pouco mais aliviados, mesmo sabendo que os ataques da rede Al-Qaeda podem vir a continuar e provavelmente o farão. É verdade. A seguir o mundo depois de Bin Laden. E o acidente com o cantor Marrone. Oi, pessoal, tudo bom? Gente famosa. Olha, vocês se incomodam de tirar uma foto com a minha amiga Natalina. Os Pagáveis em O Vacilo. Oi, amor. Tô morrendo de saudade. Você volta amanhã no primeiro voo, né? Ah, que bom. Não, tô exausto. Agora eu vou tomar um banho e cair na balada. Não, na cama. Até pra quem fala demais, o 21 tá barato pra caramba. Por menos de R$1 por dia, você faz DDD à vontade, todo dia, toda hora, pra todo o Brasil. Ligue 10321 e inscreva-se. E agora o DDI também é ilimitado. Ligue e conheça o novo plano. Tá barato pra caramba! O Walmart lançou o desafio do preço baixo e convidou consumidoras de outros supermercados para repetir as mesmas compras no Walmart. Veja o resultado. Compra grande, hein? É. Você economizou R$12,52. Nossa! E se eu te falasse que você economizou R$14,39? Vou entrar e fazer de novo. Não é promoção. Não. Isso aqui é preço baixo todo dia. No final do ano? Economizar meu salário uma vez por ano. Faça você também o desafio do preço baixo todo dia. Vogue Global. Welcome to the Vogue World. Bem-vindo ao mundo de Vogue. Futebol 2011, oferecimento Novo Jetta, a melhor parte do caminho.
Itaú, o mundo muda, o Itaú muda com você. Skol, um por todos, todos por uma. Vivo, seu primeiro smartphone merece a maior cobertura. Casas Bahia, novidade e dedicação fazem nossa história. E Coca-Cola Zero, viva o impossível você também. As brasileiras Juliana e Larissa conquistaram a etapa da China do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na final, elas derrotaram as anfitriãs Chen Shui e Zhang Xi, bronze nas últimas Olimpíadas por 2-7-1 de virada. As brasileiras venceram as 2 primeiras etapas da temporada e lideram o ranking com folga. Thalita e Maria Elisa ficaram em 3º lugar na China. Ainda no esporte, Barcelona e Real Madrid vão terminar amanhã uma série de 4 clássicos em 18 dias. O primeiro foi pelo Campeonato Espanhol e o empate em 1-1 deixou o Barcelona perto do título. Depois o Real Madrid conquistou a Copa do Rei com um gol de Cristiano Ronaldo. Na primeira semifinal da Liga dos Campeões, o talento de Messi ajudou o Barcelona a fazer 2-0 e por isso amanhã o Real Madrid terá que vencer por 2 gols de diferença em Barcelona, o que não acontece há 9 anos. A Globo vai transmitir o jogo ao vivo com a participação de Ronaldo Fenômeno às 3h45 da tarde, horário de Brasília. O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, sofreu um acidente de helicóptero hoje à tarde em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 2 pessoas que estavam com ele se feriram gravemente. Marrone teve ferimentos leves e está em observação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto relatou que o helicóptero perdeu potência logo após decolar para a capital, São Paulo. De volta ao noticiário internacional, a morte do terrorista-chefe da Al-Qaeda provocou o reforço imediato da segurança nos Estados Unidos e nas representações diplomáticas do país mundo afora. É o correspondente Flávio Fachel quem informa. Os alertas começaram logo depois que os soldados das forças especiais avisaram que Bin Laden tinha sido eliminado. Todo o corpo diplomático dos Estados Unidos, nos 4 cantos do mundo, recebeu ordens para reforçar a segurança. E cidadãos americanos em viagem por outros países também foram avisados pelo governo. Qualquer um pode ser um alvo para terroristas. Hoje pela manhã, o diretor da CIA, Leon Panetta, disse que apesar de Bin Laden estar morto, é quase certo que terroristas vão tentar se vingar. O mesmo alerta foi dado pela secretária de Estado Hillary Clinton e pelo próprio presidente americano. A Al-Qaeda vai prosseguir com os ataques, disse Barack Obama. As preocupações do governo americano fazem sentido, dizem pesquisadores que estudam ações terroristas. Para eles, Osama Bin Laden se tornou nos últimos anos uma espécie de símbolo, deixando o comando da Al-Qaeda de fato nas mãos de outras pessoas. Sean Noonan é um analista de informações sobre grupos terroristas. Ele explica que o terrorismo não é um alvo, mas uma tática que nunca termina. E diz que, para Obama, a morte de Osama Bin Laden pode significar que chegou a hora de declarar vitória no Afeganistão e sair de lá. Mas a busca por terroristas em outros lugares, como na Líbia e Marrocos, deve continuar. O especialista diz que os integrantes da Al-Qaeda estão desmoralizados e já sabem que esta é uma guerra que não podem vencer. Agora existem pelo menos 6 homens que seguem no comando da Al-Qaeda. E segundo os investigadores americanos, quem deve tomar o lugar de Bin Laden é o oftalmologista egípcio Ayman al-Zawahiri. Aliás, a página na internet de procurados do FBI já foi até atualizada. Osama Bin Laden aparece nela como falecido. E a recompensa de 25 milhões de dólares agora é pela cabeça de Ayman al-Zawahiri. Está terminando aqui esta edição de 2 de maio de 2011, uma edição histórica do Jornal Nacional. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.